Agora que eu decidi voltar para o Enê, existe outra dúvida: qual Enê escolher? Bom, quem já me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu já usei Enês da Divina Dama e Enês da Embeleze. Comecei usando os da Embeleze, comecei usando o Pelúcia Médio em Bisnaga. Como meu cabelo é uma espessura média, ele não é nem fino nem grosso, eu comecei com o médio, usei o pelúcia médio, depois de um tempo em bisnaga, fui pro pelúcia médio em post, gostei muito mais da textura do Enê em gel, que são os em post, né? Me apaixonei pela textura, porque os em creme eu acho que fica muito empelotado e eu não gosto, e é mais grosso também, né? Enfim, tinha mais facilidade de engrossar mais e dar aquelas pelotas. Fui pro médio, fiquei um tempo no médio. Depois eu experimentei o Rená preto azulado. Fiquei louca quando lançou, né? Que tinha sido a outra capa. Usei, de início gostei bastante do... Ai, como é que fala, gente? Do tingimento. Mas ressecou muito meu cabelo, então parei de usar. Não foi uma experiência muito boa o preto azulado para mim. Depois eu fui para... Eu não lembro exatamente a ordem, gente, mas eu tô falando assim, dos da Embeleze e depois vou pro Divina Dama. Depois eu usei o preto forte da Regiane Barreto, em post, né? E foi o que eu mais gostei. Da Embeleze foi os que eu mais gostei. Eu gostava muito também do médio em post. Só que eu achava que pra mim a curvatura não tava fazendo diferença. Então eu fui pro forte, Enê forte, né? Porque eu comecei no médio, que foi o pelúcia médio em bisnaga, depois foi pelúcia em post e depois eu mudei para potência forte. Dos Divina Dama eu usei o Amazônia, comecei pelo Amazônia porque as pessoas falavam muito bem do Amazônia, aí eu já fui nos em gel também. Eu já gostei da textura, então para mim eu prefiro sempre os Enês em post. Também não gostei do Enê da Amazônia, ressecou demais meu cabelo, ressecou demais. E foi uma luta depois para recuperar o brilho do cabelo. E o balanço, que ele ficou muito pesado, opaco. Eu detestava que meu cabelo ficava opaco. Enfim, depois dele, da Divina Dama, eu usei o indiano. Usei e me apaixonei pelo indiano, mas teve um porém. O indiano deixou meu cabelo oleoso. Então, de todas essas experiências que eu tive, os que eu mais gostei foi o preto forte da Embeleze em post e gostei muito do indiano da Divina Dama. E fora que os pontos que eu gosto e que eu não gosto do Enê, tanto da Embeleze quanto da Divina Dama. Da Embeleze o que eu não gosto é o cheiro e o da Divina Dama o que eu não gosto é que não é muito fácil acesso, né? Achar eles. E eu pesquisando, gente, os Enês da Divina Dama são bem carinhos, né? Eu não me lembrava. Então, tem essa questão do valor e da acessibilidade de achar mais fácil. Enê da Embeleze eu acho em qualquer lugar, em mercado, farmácia, em tudo. E tem também, gente, esse Ultra Negro, né? Nunca usei, mas falam muito bem desse Enê da Divina Dama. Então, tipo, o que eu já tiro aqui dessa lista, que depois que eu lembrei, né? O indiano, eu pensei que eu tinha usado o médio, mas na verdade eu usei o forte. Eu falei, se eu usei o médio, então eu vou testar o forte. Mas não, quando eu fui olhar aqui, eu tinha usado o forte. Então, da Embeleze, o mais Mas a minha provável de dúvida de usar voltar é o em da Regi questão do Barreto cheiro, mesmo, porque o são Post, muito cheirosos né? os Forte, que Enês da agora é Divina até outra Dama. capa também, que Enfim, tá esses lindíssima. foram os Enês que eu usei, E os que eu os da gostei e os que eu Divina não Dama, gostei, e pretendo voltar. o Minhas Ultra opções Negro é o preto seria forte em uma post da opção Embeleze, mais que é nova mais também para me fácil de colocar aqui achar, no canal. Não é nem tanto ou para o colocar no indiano canal, seria bom ter, da seria, Divina Dama, só que o mas preto é mais forte para eu também. Agora eu só vou experimentar também, usar né? Enês na potência forte. Porque eu lembro também E que me teve uma veio na fase cabeça que o da Regi também Barreto também não estava o preto azulado da alisando a Divina minha Dama, que raiz. agora eu não lembro Eu estava até certinho o meio nome chateada dele. na Enfim, eu tô época entre e esses três. desanimei um pouco do Enê por Preto causa forte da disso. Embeleze, Mas foi o Divina que Dama devolveu o brilho preto pro meu cabelo. azulado. Depois que o Enê da Amazônia tirou tudo, deixou igual o deserto do Saara, foi o Enê
Preto Forte da Regiane Barreto que devolveu. E eu fui exatamente nele porque eu sabia que tinha um azeite de oliva preto, então eu já sabia que era um Enê mais nutritivo, tinha óleo, meu cabelo ama óleo. Então da Embeleze, se eu for usar da Embeleze vai ser esse, Preto Forte em Post, que era o que eu fiquei mais tempo usando. Ou se eu for usar o da Divina Dama, eu também tinha curiosidade de usar o tradicional da Divina Dama, aquela embalagem lilazinha, mas eu vi uma moça falando que ele era suave, então eu fiquei meio assim, né? Não entendi. Porque falavam que era muito bom também o alisamento dele, da linha tradicional da Divina Dama. Enfim, da Divina Dama, talvez esse ou o Ultra Negro, que eu nem pesquisei ainda o valor, gente. Depois eu vou dar uma pesquisada. Tô cogitando os da Divina Dama por quê? Por causa do cheiro. Os da Embeleze são maravilhosos, muito fácil acesso. Talvez eu até volte para ele, mas eu queria tentar voltar a usar Enê sem cheiro, entendeu? Os da Embeleze não deixava sem o cheiro no dia a dia no meu cabelo. Já teve até uma menina comentando aqui, perguntando, né, nos comentários. Mas quando eu suava, por mais limpo que tivesse o meu couro cabeludo, saía aquele cheiro de ferro, né? Então eu queria ver se usando só da Divina Dama, se eu teria também essa experiência, só para saber se quando eu suasse ia ter o mesmo cheiro, porque senão eu acabaria ficando com os da Embeleze mesmo, que é muito mais fácil de achar e também mais barato. É isso, meninas. Qual da Embeleze? Da Embeleze eu não vou nem botar aqui qual vocês indicam eu usar, porque seria esse mesmo. Fiquei curiosa nesse novo que lançou também com queratina, mas eu fico com medo de deixar meu cabelo mais seco. Enfim, da Embeleze é certo que seria esse, o Preto Forte em Post, mas o da Divina Dama, os da Divina Dama, qual que vocês indicam para mim? O Ultra Negro ou o lilazinho tradicional? Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram, o que vocês acham, se vocês usam só Divina Dama. E eu vejo muito vídeo de Enê da Embeleze, gente. Os vídeos de Enê da Divina Dama, a maioria, quando eu vou procurar, são tudo antigo, de muitos anos atrás. Igual quando eu comecei a usar o Enê em gel forte, né, da Embeleze. Quase não achava no YouTube. Quando eu comecei a usar, aí passou a ter mais conteúdo sobre isso e depois as meninas também começaram a usar o Forte em gel. Enfim, é isso. Acho que vocês entenderam, né, os pontos positivos e negativos de cada marca. Tô bem tentada a testar os da Divina Dama, mas a questão do dinheiro também, gatas, conta bastante, hein? Porque um kit de 6 Enês da Embeleze tá disparado mais acessível, né? O valor do que os da Divina Dama, que estão bem carinho. O Enê da Divina Dama, um Enê do Preto Forte indiano tava R$17, sem condições, gata. Porque até alisar esse cabelo aqui, eu uso um sachê inteiro, entendeu? Então, eu uso de 4 a 5 sachês por mês. Então, é um gasto bem grande, né? Se botar na ponta do lápis. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual que vocês usam. E até mais. Beijo, beijo, beijo.